Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma noite para louvar e cultuar esse Deus maravilhoso. Eu peço aos irmãos que ainda não se assentaram que se assente. Nós vamos dar início ao culto. Então eu convido você a estar curvando a sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos nos colocar na presença do Senhor. Gostaria de pedir a algum diácono que silenciasse um pouco as crianças que estão aí fora. Nós vamos iniciar o culto. Curva a sua cabeça, vamos orar. Grandioso Deus, nós lhe damos graças, Senhor, porque o Senhor nos permite estar mais uma vez aqui, ó Deus, mais uma noite na Tua presença. Mais uma noite, ó Pai, prontos para cultuá-lo, ó Deus, privilégio esse que o Senhor nos dá, de podermos estar na Tua presença, de podermos colocar as nossas vidas no Teu altar, ó Deus. Então nós queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor esteja aceitando esse momento de culto, ó Deus, que tudo que aqui acontecer, ó Pai, seja para a Sua honra, para a Sua glória. Esteja, ó Pai, com aqueles irmãos que estão a caminho, e também, ó Deus, com aqueles que não vierem, aqueles que irão acompanhar pela internet, que o Senhor esteja os abençoando da mesma forma, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana, final da semana, a gente comemora aí mais um aniversário da Reforma Protestante. Então hoje o nosso culto vai ser direcionado a esse momento tão precioso na vida dos reformados. Quando nós vemos que Deus levantou homens tementes à sua palavra, para que fossem fiéis à palavra e lutassem pela causa da igreja, uma vez que a igreja havia saído dos trilhos, a igreja da época, a igreja apostólica romana, estava totalmente fora dos trilhos, então houve aí o intervir de alguns homens chamados por Deus. Entre eles, o que mais se destacou aí, não foi o único, mas um dos que mais se destacou, Martinho Lutero, que então faz essa questão da reforma protestante. A ideia da reforma era nada mais, nada menos do que trazer a igreja para os eixos, por isso reforma. A ideia não era fazer uma nova igreja, mas trazer a igreja para os moldes que ela estava se afastando. Então hoje as leituras que nós iremos fazer, meus irmãos, a leitura bíblica hoje será um pouco diferente. Vai ser projetado para você aqui o texto que você vai ler junto comigo. E juntamente com o texto, na sequência, nós iremos ler a Declaração de Cambridge, que nada mais é do que os 5 solas da Reforma Protestante. Então hoje nós iremos então fazer essa comemoração, já iniciar as comemorações da Semana da Reforma com as leituras bíblicas e inclusive a nossa pregação hoje será direcionada nesse sentido, ok? Então convido vocês a lermos juntos o versículo que vai ser colocado aqui, que é uma dos 5 solas da Reforma, que é somente a fé. Bom, todos enxergam? Todos conseguem ver aí o texto? Vamos ler todos juntos? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Texto que lá Martinho Lutero, ao ler, foi tocado no seu coração e se converteu. O justo viverá pela fé. E a declaração de Cambridge nos mostra, na sequência, por favor, passem o slide. Vamos ler juntos? Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Mais um. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseia em qualquer mérito que em nós possa ser achado ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós.
Passa mais um slide. Ou que a instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene sola fide ou só a fé, possa ser reconhecida como igreja legítima. Mais um. Outro. Agora eu convido você a se colocar de pé e vamos cantar o hino da reforma, o hino Castelo Forte. Vou pedir aí para a Marta me ajudar. O som. O som. Vira. Castelo forte é o nosso Deus, espada
igreja pode se assentar. Gostaria de convidar o nosso irmão presbítero Josmar para que faça uma oração a Deus, agradecendo pela reforma protestante, por aquilo que aqueles homens usados por Deus conquistaram para que chegasse até nós e hoje nós fizéssemos parte, podemos fazer parte da Igreja Reformada, onde existe a preocupação de estar centrado no que a palavra de Deus diz, e Deus preservou, através desses homens, a sua fidelidade às suas escrituras e nos alcançou com isso. Isso é um privilégio muito grande para nós, como reformados. Presbítero Josmar, então, dirige a Deus uma oração. Senhor, a tua palavra diz que os céus e a terra passarão, mas a tua palavra, ela não passará. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai, que ela tem se cumprido, a tua palavra, e nós te louvamos que o poder do inferno não prevalecerá contra a igreja, e que a tua igreja continue avançando, ó Pai Santo, para levar as boas novas de salvação, que toda a muralha do mal caia por terra, que o evangelho do reino chegue a povoados, chegue a vilarejos, chegue em lugares, Senhor, mais longínquos da terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. E vidas sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo. No nome de Jesus, desperta-nos, Deus, para deixar um legado, Senhor, nesse mundo, anunciando a Cristo e a Cristo crucificado, anunciando o Evangelho da salvação. Que nós não venhamos se calar, ó Pai, diante de um mundo de trevas que jaz no maligno. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus, desperta-nos para que sejamos uma igreja missionária, uma igreja que esteja de joelhos dobrados, uma igreja que interceda pelas almas, Senhor Deus, que está famintas, desejosas em ouvir a tua palavra. E nós cremos que a tua palavra ela não volta vazia. Queremos te louvar, ó Deus, por o Senhor ter levantado na história homens, mulheres, famílias cheias do Espírito Santo, para falar do teu grande amor manifestado na pessoa de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, quebranta o nosso coração para estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo e assim, ó Pai, sermos testemunha onde nós estivermos. Em nome de Jesus que nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Vou pedir para que coloque mais um slide, o segundo sola, então, da reforma. Somente Cristo. Vamos ler juntos novamente, 1 Timóteo 2, 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Vamos ler a afirmação? Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra meritória de Cristo histórico. Sua vida sem pecado e a sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Os irmãos, percebam que nós declararmos que somente Cristo, no meio onde vivemos hoje, pleno século 21, mais de 500 anos depois da reforma, ainda tem igrejas que falam algo mais além de Cristo. E nós temos a certeza de que é somente Cristo, somente através dele, que nós podemos ter a salvação e podemos se achegar até o Pai e termos vida eterna. Vamos fazer mais uma oração, agora uma oração de contrição, onde nós teremos a oportunidade de colocar nossos problemas e também os nossos pecados na presença do Senhor, aqueles pecados que nos afastam de Deus, aqueles que nos
atrapalha a nossa comunhão. Curve sua cabeça, vamos orar por alguns momentos, oração silenciosa. Depois eu gostaria que o nosso irmão missionário Joaquim quebrasse o silêncio e fizesse uma oração audível. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque nós entendemos, pela mediação do Teu Santo Espírito e pela atuação de Jesus na cruz do Calvário, cumprindo todo o Teu plano redentor a favor do homem caído, de que nós dependemos da Tua graça. Somente pela fé no Teu Filho Jesus, neste plano maravilhoso, no sangue derramado, naquela cruz, podemos nos achegar a Ti, por intermédio do Teu Santo Espírito, e que agora assiste a Tua igreja, assiste a cada um de nós, mora em cada um de nós, é que nós elevamos as nossas vozes, com a certeza no coração e com a fé de que o Senhor há de escutar a nossa oração, porque a fazemos no nome de Jesus, pedindo perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. A Tua própria palavra nos dá base e nos garante de que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E neste momento a Tua igreja se inclina, ó Deus, diante do Senhor, Altíssimo, Soberano, Santo e Redentor nosso, para colocar diante do Senhor esta petição, com a confiança e com a adoração necessária de que somos perdoados em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos ao terceiro sola. Gostaria que soltassem o slide, como foi dito na oração do nosso irmão, pela graça. Somente a graça. Efésios 2, 8 e 9. Vamos ler juntos? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A afirmação: reafirmamos que na nossa salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual a vida espiritual. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Agora nós vamos orar intercedendo pela nossa igreja, intercedendo pelos enfermos, para aqueles que estão desempregados. E aquele pedido que você tem na sua mente, você também pode estar colocando agora, para nós estarmos orando por Deus, para Deus. Intercedendo aí uns pelos outros, intercedendo pelos nossos enfermos e intercedendo também pela nossa igreja como um todo. Para essa oração eu vou convidar o nosso irmão presbítero Aguinaldo. Deus soberano, glórias sejam dadas ao Teu nome. Obrigado, Jesus Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Obrigado porque o Senhor morreu em nosso lugar. A obra redentora
Pai, tudo isso, hoje nós podemos louvar ao Senhor, agradecer, porque nós temos a liberdade, nós temos como falar contigo, temos como nos aproximar do Senhor. Obrigado, Deus, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos amou, e nos resgatou, e a nossa dívida foi paga. Glórias sejam dadas ao teu nome, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor está aqui nessa noite. Nós queremos lembrar da reforma, lá em 1917, no dia 31. O Senhor, mais uma vez, amou e ama o homem, a humanidade, aqueles os seus escolhidos, e fez com que a sua palavra novamente enchesse o coração do homem, novamente da salvação. Ó Pai, obrigado nessa noite, porque o Senhor está aqui, o Senhor tem falado com essa igreja, tem falado conosco todos os dias, através da sua palavra. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor sempre tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem nos mostrado o caminho, Espírito Santo, de fazer a tua vontade, e nós queremos agradecer por isso, Pai. Neste momento, Espírito Santo, nós pedimos que esteja indo de encontro aos necessitados, aos que estão enfermos, afofa o leito, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor esteja curando, esteja libertando das suas enfermidades, e também, Senhor, afofando o leito de forma que as dores, que as enfermidades essas sejam tiradas dos seus corpos. Ajuda, Pai, tem misericórdia. Nós queremos em especial lembrar da nossa irmã Maria das Neves, que está em tratamento, lembrar do nosso irmão Valdomiro Pelé, que está na UTI. Senhor, tu conheces o seu coração, sabe o que ele está vivendo, as dores que ele tem passado. Coloca as tuas mãos santas sobre a sua enfermidade, Pai. Ajuda também na sua vida espiritual, para que ele não desfaleça, não perca a fé, que ele nesse momento ele veja Cristo agindo na sua vida. Oh Pai, nós queremos agradecer, porque o Senhor tem cuidado dessa igreja, cuida dos nossos filhos, abençoa as suas mentes, os seus corações, livra eles dos males, livra ele das vãs filosofias, livra ele de tudo que o mundo tem tentado colocar como valores que não são o de Cristo. Livra-nos, Pai, livra a nossa família. E agora nós rogamos pela igreja no mundo, pelos missionários, por aqueles que estão em outros lugares pregando o evangelho. Capacita, ajuda financeiramente, ajuda na saúde, ajuda dando sabedoria, e ajuda nós como igreja a irmos com eles em oração, na contribuição, em tudo, Pai. Abençoa. Também nós te rogamos nessa noite, fala conosco, Espírito Santo, fala com as crianças, fala com os adultos, fala com os jovens, com os adolescentes, fala com todos aqueles que entraram aqui nessa noite e talvez esperando uma resposta, que o Senhor fale poderosamente e principalmente traga salvação a essa igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O quarto sola. Somente glória a Deus. Vamos ler juntos o versículo Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Vamos ler juntos? Reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Somente glórias a Deus. Vamos glorificar esse Deus cantando? Chama aqui o Gedales para que venha à frente. Ele vai nos dirigir alguns cânticos.
E esse é o momento que, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você também pode depositar aqui no gasofilácio, tá? Momento precioso para os membros dessa igreja que tem um compromisso de sustentar financeiramente essa obra. Se você nos visita, quiser contribuir conosco, fique muito à vontade. Tá? Esse é um privilégio que os membros da igreja têm. Se você quiser fazer parte disso, esse é o momento que você pode colocar aqui o seu dízimo e a sua oferta no gasofilácio. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Vamos louvar ao nosso Deus, coloquemos em pé e vamos fazer a oração que Ele nos ensinou, né, cantando o Pai Nosso.
sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tudo é para Ele. O teu reino venha sobre nós. O teu reino venha sobre essa igreja. Amém. Meu Deus jamais falhou.
a tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou, jamais falhou. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não falha. O Senhor está sempre presente em nossas vidas. Continue conosco, continue nos abençoando, derramando a tua graça sobre essa igreja, sobre cada um de nós. E nós cremos que o Senhor é o nosso único Deus, é o único Senhor, digno de honra, de glória e de adoração. O Senhor nunca falha, o Senhor sempre está conosco. O Senhor é um Deus eterno, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar. Gostaria de chamar as crianças. Hoje as crianças vão descer, né? Chamar as crianças e a professora que irá descer com elas. Esse é o momento central do nosso culto, né? Já tivemos a oportunidade de orar, de ler a palavra de Deus, de cantar louvores ao Senhor. E agora nós temos a oportunidade de ouvir a pregação. Momento central, momento precioso. Por isso que nós temos esse costume de separar as nossas crianças para que elas também tenham esse momento central, esse momento importante, porém numa linguagem mais acessível a elas. Algumas igrejas não acham isso bom, nós achamos que é bom, porque vai ser tratado a palavra de Deus da mesma forma. Porém, eles têm mais liberdade de perguntar, às vezes, de se expressar. Então, é um momento que nós temos zelado muito por isso, um momento que as crianças podem descer para ter aí a porção da palavra na linguagem delas. Vai orar, Miguel? Então, o Miguel vai orar pelo culto infantil. Eu vou pedir para a nossa irmã Fátima estar orando pelos dízimos e ofertas que foram colocados aqui, também pedir a Deus pela pregação que faremos aqui. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa noite que estamos aqui, ó Deus, neste momento, orando, te agradecendo, Deus. Abençoe as nossas vidas, Deus, que nessa noite estamos orando, Deus, te agradecendo. Abençoe todos que estão aqui, Deus, todas as famílias, pessoas, todas as idades, Deus, que estamos aqui. Abençoe as nossas vidas, Deus, que hoje, Deus, estamos aqui neste domingo maravilhoso, nesse dia maravilhoso, louvando e cultuando a Ti, Deus. Que o Senhor abençoe essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, por mais um momento especial de estarmos juntos com os nossos irmãos, louvando o Teu nome, adorando ao Senhor. Muito obrigado por cada irmão que pôde devolver os seus dízimos, as suas ofertas. Abençoa, Pai, consagra esses dízimos, essas ofertas. Aqueles que não puderam devolver, que o Senhor abra as janelas do céu, abra as portas de empregos para os Teus servos, ó Deus. Em nome de Jesus. Fala, Senhor, conosco através da Tua palavra neste momento. Usa as nossas vidas como instrumento nas Tuas mãos, para pregar o Evangelho e que as crianças e os adultos possam ouvir a Tua voz e sermos cheios do Espírito Santo de Deus e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Pai, em nome de Jesus, fala através de nós que somos falhos, imperfeitos, mas que o Teu Espírito Santo possa estar falando através de nós, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, pelo privilégio que nós temos de termos a Tua palavra traduzida em nossa própria língua. Muito obrigada, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. As crianças podem descer. E nós queremos ficar aqui. Nós vamos ler então o quinto sola. Somente as Escrituras. Vamos ler 2 Timóteo 3, 16 e 17.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, como é bom, Pai, nós estarmos na Tua presença, louvando, engrandecendo o Seu nome, cultuando o Senhor, porque somente o Senhor é digno de ser cultuado, Pai. Queremos lhe pedir, ó Deus, que nesse momento o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai, de algo tão importante, ó Deus, que é a respeito das Suas Escrituras, ó Deus. Algo que tem sido colocado em desuso por muita gente, algo que tem incomodado muita gente, mas é algo que tem um sentido muito especial para aqueles que realmente querem saber quem é o Senhor e aqueles que foram alcançados pela graça e que temos a convicção de que ela é inerrante e de que ela é inspirada pelo Senhor, apesar de ser escrita por homens, mas homens usados pelo Senhor para transmitir, ó Deus, a Sua fidelidade, a Sua palavra, para que nós pudéssemos ser alcançados nos dias de hoje e que muitas almas ainda possam vir aos Teus pés através desse livro maravilhoso, Senhor. Essa é a nossa oração. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu deixei, se vocês olharem aí a questão dos solas, alguns colocam uma sequência diferente, mas geralmente só as escrituras estão no começo. Tem algumas versões que colocam só a escritura em primeiro lugar. Eu deixei para nós tratarmos desse assunto por último, porque eu gostaria de falar da pregação fosse em cima dele. Nós falamos já, lemos, né, inclusive a nossa afirmação baseado no decreto lá de Cambridge, né? Na declaração de Cambridge, já falamos um pouco sobre somente pela fé, somente por Cristo, somente pela graça, glória somente a Deus. E agora nós vamos falar um pouco a respeito de somente as Escrituras. Meus irmãos, vocês já ouviram falar que as Escrituras é o livro mais lido em todo o mundo? É o livro mais vendido e mais lido em todo o mundo. E as Escrituras é um compilado de livros, né? É uma biblioteca, porque não foi escrito somente por um autor. Você vê aí que são vários livros em várias épocas, escritos por várias pessoas diferentes, porém que falam todos a mesma língua. A Escritura ela não se contradiz em ponto algum. Alguém pode levantar e querer questionar isso, mas ela não se contradiz em ponto algum. Por que eu escolhi falar a respeito das Escrituras nessa noite, quando a gente está se referindo à Reforma Protestante? Como eu disse, a Reforma Protestante é algo que foi necessário porque existia algo que precisava ser refeito. Algo que estava saindo fora dos trilhos, a igreja estava perdendo o sentido de igreja e até mesmo as regras dadas por Deus a respeito de igreja. Bom, quando nós temos uma casa que as paredes começam a ruir, quando as coisas começam a ficar feias, de duas uma, ou nós reformamos ou derrubamos e construímos de novo. Geralmente nós reformamos, porque se torna mais barato, ou não, né? Dependendo da reforma, quando você começa a abrir parede, sai mais caro você reformar do que derrubar e fazer outra. Mas o princípio dos reformadores não era esse, era trazer a igreja para o verdadeiro sentido dela, para aquilo que Deus tinha colocado como regra de fé e prática para a igreja. E a igreja estava saindo totalmente fora dos trilhos, né? Essa semana nós vamos fazer uns videozinhos aí que a mocidade pediu, falando um pouco sobre a Reforma Protestante, contexto histórico, né, falando alguma coisa. Então, se você quiser, depois você acessa lá, vai ter o link para vocês acessem lá para que entendam um pouquinho mais a questão do contexto histórico. Não é nosso objetivo aqui nesse momento de culto a Deus, de pregação, a gente falar sobre o contexto histórico da igreja, da Reforma Protestante. Mas o porquê colocar a questão somente as Escrituras como ênfase dessas 5 solas, que todos têm igualmente o seu teor, aquilo que é importante, nenhum é menor que o outro. Podemos aí ver, por exemplo, que somente Cristo
né? Hoje já se fala coisa diferente, hoje se prega aí que não é somente Cristo, existem outros meios, né? Somente pela graça, isso está quase em desuso. As pessoas não querem saber mais de graça. O que é graça? Graça é favor merecido. Muitos acham que precisa fazer alguma coisa, não pode ser somente pela graça, né? Glória somente a Deus, hoje se dá glória a tanta coisa. O homem da glória é Ele mesmo. Talvez seja esse o motivo, porque estão tentando fazer esse livro maravilhoso, que é o qual nós vamos falar hoje, somente as Escrituras, cair em desuso. Porque a glória estão trazendo para cima do homem. Estão tentando mudar aquilo que Deus colocou como regra de fé e prática e transformar. Eu não sei até onde é uma matéria verídica ou até onde é um fake news. Se você procurar na internet, vai ter algumas coisas que vão falar que é fake news, outras vão falar que é uma matéria verídica. Mas existe uma matéria rolando na internet dizendo que o Papa Francisco cancelou a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Deus queira que ele não tenha cometido esse erro fatal no seu ministério papal, porque está indo totalmente contra aquilo que a palavra de Deus diz. O Papa alegar que a Bíblia é infalível e ela é errante, cancelando o que ela diz, eu acho que é o nível mais baixo que um líder religioso pode chegar. Espero em Deus que seja um fake news. Mas isso já rola há algum tempo, né? Parece que em 2018 já falaram alguma coisa sobre isso. Mas a grande realidade, meus irmãos, é que a Bíblia estão tentando fazer ela ficar em desuso. Estão tentando realmente tirar a credibilidade dela e a infalibilidade, a inerrância da Bíblia. E quando nós falamos que a Bíblia ela é inerrante e é infalível, é porque ela não erra mesmo. Porque ela foi escrita por Deus, através de homens, sim. Talvez alguém possa questionar, mas foi escrita através de homens. O homem pode errar, mas foram homens usados pelo Espírito Santo de Deus para que fosse de uma forma fidedigna colocado tudo aquilo que Deus quisesse para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todos aqueles que têm que chegar até Deus. Não tem como nós nos achegarmos até Deus se nós não conhecermos a sua palavra. Eu costumo dizer que isso aqui, meus irmãos, é o manual do proprietário. O grande problema é que muitas vezes nós não lemos o manual do proprietário das coisas que nós adquirimos. Talvez você tenha lá aquele aparelho que você comprou, lindo, maravilhoso, que você não sabe usar metade dele porque você não leu o manual do proprietário, aquele manual de instruções. Talvez você tenha queimado um aparelho na hora de ligar na tomada porque você não leu as instruções que diz qual era a voltagem que ele deveria ser usado. E hoje as coisas estão caindo em desuso em relação à Bíblia e as pessoas têm tido mais interesse em confrontar a Bíblia do que admitir o que ela diz como uma realidade e como uma certeza e como uma verdade. Visto que hoje nós temos aí diversos debates nas mídias, nas redes sociais e até mesmo dentro das igrejas. Ontem nós tivemos uma programação aqui falando sobre o que a Bíblia diz a respeito de machismo e a respeito de feminismo. Talvez nós possamos fazer uma programação que a Bíblia diz a respeito de homossexualismo. Já tivemos algumas coisas mais ou menos nessa direção. Talvez nós possamos fazer aqui uma palestra, um trabalho, mostrando o que a Bíblia tem a dizer sobre divórcio e novo casamento. A Bíblia tem resposta para todas essas coisas. O grande problema é que as pessoas estão indo para a Bíblia querendo confrontá-la e achando que a Bíblia é algo que está atrasada ou em desuso por já ter uma certa idade, né? Uma senhorinha de mais de 2000 anos. Então, será que o que foi escrito há mais de 2000 anos serve para os dias de hoje? E aí nós fomos para o texto, né, de 2 Timóteo, capítulo 3, e nós lemos o versículo 16 e 17, mas eu gostaria para que nós pudéssemos trabalhar um pouquinho mais, lermos então do versículo 13 até o versículo 17 de 2 Timóteo, que diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste
e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Se você folhear a sua Bíblia e olhar aí o capítulo 3, você vai ver que Timóteo começa falando a respeito dos males e as corrupções dos últimos dias. Mas isso ele fala lá, vamos dizer, um pouco depois de Cristo, né? Basicamente, quase 2000 anos atrás, ele fala dos males e as corrupções dos últimos dias, né? E ele aqui, nesse trecho que nós estamos trabalhando, Paulo, ele elogia Timóteo por sua firmeza a respeito da palavra de Deus e exorta a permanecer leal à verdade. E aí então vai entrar no texto propriamente dito que fala a respeito da Bíblia Sagrada, né? E ele fala sobre a fidelidade da palavra de Deus. Fidelidade essa que está caindo em desuso até mesmo dentro das igrejas contemporâneas nossas hoje. Pra vocês terem uma ideia, meus irmãos, hoje tem sermão que o cara nem pega a Bíblia, ou então ele pega, lê um texto, fecha a Bíblia e vamos lá. E aí ele começa a falar o que ele acha que tem que falar. Está cheio de sermão desse jeito. Tem sermão que a pessoa nem pega a Bíblia. Às vezes ela senta de cabeça. Estamos perdendo o costume. É claro que eu não sou contra a tecnologia, tanto que eu estou usando aqui. Mas tem gente que está perdendo o costume de levar a Bíblia para a igreja. E às vezes não leva nem no celular. Vamos projetar lá na frente. Na hora que projetar eu vou lá e leio, está tudo certo. Então veja a importância que não estão dando a algo tão importante, a fidelidade à palavra de Deus, o que Paulo está aqui tratando com Timóteo, né? A respeito da importância dessa fidelidade, né? E quando Paulo trabalha esse texto a Timóteo, a gente pode enumerar aqui alguns pontos importantes a respeito da fidelidade da palavra. Veja no versículo de número 13, que ele vai falar da instabilidade dos impostores e a firmeza dos que permanecem na palavra de Deus, né? A partir do versículo 13. Mas tratando a questão da instabilidade dos impostores. Ele diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Né? As pessoas que abandonam a palavra de Deus para buscar novidades no mercado da fé, e será que existe isso nos nossos dias de hoje? A pessoa abandonar a palavra de Deus para buscar novidades no mercado da fé? Deixam o que a Bíblia diz de lado e vamos buscar novidades. Me permitam aqui, eu não quero citar nomes, mas eu vou citar como que eu posso dizer? Uma situação ou um jargão. Vocês já ouviram falar do show da fé? Não vou citar nome aqui, mas acho que quem já ouviu falar do show da fé já sabe do que eu estou falando, né? Não precisa falar o nome de ninguém. Show da fé. Por que show da fé? Porque é um verdadeiro show. As pessoas estão deixando a Bíblia de lado, e aqui ele trata, Paulo diz, sobre a instabilidade dos impostores, aqueles que deixam a palavra de Deus de lado, né? E vão buscar aí os entretenimentos que enchem a igreja. Ele fala, os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e muito mais do que isso, sendo enganados. Meu irmão, quando eu e você saímos de dentro da nossa casa, com o intuito de vir louvar, engrandecer esse Deus maravilhoso, eu acho que todo mundo que está aqui veio hoje aqui para louvar Deus, veio aqui para engrandecer esse Deus, veio aqui para também ser alimentado por alguma coisa. Quando nós tomamos a decisão de sair das nossas casas para buscar coisas que estão fora do contexto do que a Bíblia diz, nós estamos sendo enganados. Pior ainda, quem está à frente está fazendo isso, porque está sendo enganador, né? Paulo está dizendo aqui, a instabilidade dos impostores. Todo dia uma coisa nova.
nada é permanente. Ou seja, cada dia é preciso inventar alguma coisa para entreter os crentes. Quando a gente fala a respeito de coisa nova, veja se vocês conseguem identificar com alguma coisa que eu estou falando. Espere em Deus, pela graça, que nós nunca identifiquemos isso dentro da igreja presbiteriana de Vila Baronesa, ou alguma igreja que nós achamos de visitá-las. Mas quando falamos a respeito de novidade, inventar novidades e deixar a Bíblia de lado. Misticismo pragmático. É uma mistura, né? Palavra de Deus com misticismo, pragmatismo. Liberalismo teológico. Isso é um perigo. Liberalismo teológico. É nós achamos que podemos fazer um monte de coisa e ainda apoiados pela palavra de Deus. Uma ortodoxia morta. Outro perigo. Um extremo é o liberalismo teológico, a outra a ortodoxia morta. O que é uma ortodoxia? É ser aquela questão do tradicionalismo extremo, porém de uma forma morta, onde não há vida. Experiencialismo. Será que as igrejas hoje usam muito a questão do experiencialismo? A palavra de Deus fala a respeito de experiencialismo. Hoje em dia os líderes estão fundando igrejas como se fossem franquias, e muitas vezes franquias espirituais. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo assim, mas os homens perversos, e ele vê essas pessoas como pessoas perversas, e impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu fico imaginando como que vai ser o final dessas pessoas. Tanto dos que estão sendo enganados, e muitas vezes enganados porque querem ser enganados, como daqueles que estão enganando. Eu creio que será um filme muito triste. Mas, seguindo um pouco mais, a gente vê que o apóstolo Paulo passa de falar desses que ele chama de impostores, né? A instabilidade dos impostores, para a firmeza daqueles que são fiéis a Deus. Veja que ele diz a Timóteo: tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que fosses inteirado, sabendo de quem aprendestes. Hã? Meus irmãos, nós nos permanecermos firmes naquilo que nós aprendemos e sabendo de quem nós aprendemos, é o melhor caminho que nós temos como cristãos para o nosso crescimento espiritual. Hoje nós estávamos em reunião aqui da escola dominical e surgem alguns assuntos, né? Mas uma coisa nós chegamos mais ou menos a um consenso. Muitas vezes as pessoas estão buscando um crescimento, mas não é um crescimento bíblico. Ela quer ficar como se sintonizada no que os assuntos polêmicos do contexto em que vivemos dizem, até mesmo pelo contato que tem com as pessoas que convivem nesse sistema e nessas ideologias, mas ao mesmo tempo não consegue uma profundidade para poder tratar aquilo como tem que ser tratado. Por quê? Porque não busca uma profundidade que se precisa dentro da palavra de Deus. Não permanece naquilo que aprenderam e que fossem inteirados, ou até mesmo não procuram aprender ou ser inteirados dentro daquilo que a palavra de Deus diz. Às vezes buscamos a Bíblia para tentar nos apoiar e tentar buscar algum argumento para que aquilo que nós queremos debater, na realidade, nós possamos sincronizar aquilo com a Bíblia. E de certa forma os dois andarem juntos. Uma coisa eu vou falar para vocês, meus irmãos, eu acho fantástico temas que são levantados para a gente discutir dentro da igreja. Polêmicos, temas pertinentes, só que uma coisa eu posso garantir para vocês, em momento algum, nós vamos encontrar na Bíblia algo que apoie esses temas polêmicos. Vai ser sempre um choque, um conflito. Então, quando nós buscamos alguma informação para tentar conciliar aquilo que nós sabemos que não é tão certo assim com a palavra de Deus, o choque vai ser grande.
Por isso Paulo está dizendo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Depois ele vai partir um pouquinho mais, ele fala então a questão da firmeza dos fiéis, e ele vai falar sobre a superioridade da palavra de Deus em relação ao engano dos impostores. Aí vai de 15 a 17, que nós já lemos, né? Ele vai falar: e que desde a infância sabes que as sagradas letras que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, né? Ou seja, as escrituras sagradas, elas são confiáveis e úteis. São extremamente confiáveis e extremamente úteis. Nós podemos dizer que a palavra de Deus é atual e é oportuna. Vocês já pararam para ler algum texto onde quando te chama a atenção, quando você vê que a forma como Deus trabalha naquele momento, aquela palavra, parece uma coisa que foi escrita para os dias de hoje? Literalmente para hoje. Parece que Deus está vendo o que está acontecendo no nosso dia a dia, lê a nossa vida, aquilo que nos circunda, e de repente lança uma palavra que está realmente, exatamente no contexto em que nós estamos vivendo. Por que nós podemos afirmar dessa forma a respeito das Escrituras, a superioridade das Escrituras? Em primeiro lugar, a origem dela. Olha o que diz o versículo de número 16: toda a Escritura é inspirada por Deus. Portanto, meu irmão, se alguém tem aquela concepção de que a Escritura foi escrita por mão de homens, trabalha melhor sua concepção. Realmente, foi escrita por homens. Não foi a mão de Deus que desceu de lá e escreveu o que nós estamos lendo. Porém, foram homens usados por Deus e movidos pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que nem um tio e nem um i pode ser colocado e nem pode ser retirado das suas palavras, da sua escritura. Portanto, ela é algo que nós temos que ter a fidelidade da autoria dela, porque ela por causa da sua origem, toda a escritura é inspirada por Deus. Ela não é fruto de nenhuma ideia humana, mas de revelação divina. Revelação divina. Pararam para imaginar Deus dizendo o que Ele quer que nós escutamos. O que é engraçado, não é necessariamente o que Ele quer. É o que Ele quer, mas é o que é necessário que nós escutemos. Porque muitas vezes nós estamos enveredando por algum caminho que nós até achamos que seja bom, como diz em Provérbios, né? Caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final dele é morte. E Deus então na sua escritura Ele vai lá e nos escreve algo que encaixa direitinho com aquilo que a gente está pensando. Por isso que o mundo hoje recrimina as escrituras dessa forma. Como eu disse, tomara que sejam fake news, que o Papa não tenha falado nada disso, mas se falou, infelicidade da parte dele. Vindo de um líder religioso, é cruel essa palavra. Porque quando nós pensamos em mundo a respeito das escrituras, não sei quantos de vocês sabem que existia um deputado aí que queria que fossem tirados todos os versículos que ele julgava homofóbicos da Bíblia? Jean Williams, já ouviram falar desse homem? Sumiu aí, desapareceu, né? Depois que o Bolsonaro assumiu, o cara sumiu. Mas esse homem teve o desprazer de dizer que queria lançar uma lei onde todos os versículos homofóbicos da Bíblia fossem retirados. Por quê? Porque eu quero ouvir aquilo que me interessa. Por isso que às vezes, meus irmãos, muitos podem não achar tão interessante sermões expositivos, porque às vezes eles são um pouco cansativos, mas existe uma vantagem no sermão expositivo. Você vai dizer o que a Bíblia diz, você não vai inventar o que você quer dizer, você está seguindo aquilo que a palavra de Deus está dizendo. E isso incomoda demais o mundo que nós estamos vivendo. Por isso essa questão de quererem aí que a Bíblia seja extinguida.
Eu acho que eu já comentei com vocês, se não comentei, comento novamente. Se vocês tiverem curiosidade, acessem a sua internet, mas pelo amor de Deus, vejam por curiosidade, tá? Acessem a internet de vocês e coloquem lá Bíblia Freestyle. E leiam. Mas leiam sentado, porque senão vocês vão cair. A forma como as pessoas estão tratando a palavra de Deus. E mais, se você entrar nos comentários dessa Bíblia, você vai ver o autor dela justificando por que ele escreve daquele jeito. Então, se você tem essa curiosidade, entra lá e lê, porque eu não tenho coragem de citar o que ele fala aqui no púlpito, como palavra de Deus. A última vez que eu vi, acho que ele já estava até Romanos, já tinha traduzido até Romanos. Mas é algo que choca. Por quê? Porque o mundo aí fora está achando que isso aqui é brincadeira. O mundo aí fora não está dando o devido zelo e o devido valor que a palavra de Deus tem. Por isso, Paulo diz a Timóteo, permanece naquilo que aprendesse, do que fosse inteirado, sabendo que de quem aprendesse, e diz que toda a escritura é inspirada por Deus e também útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Quando você para um pouquinho no versículo de número 16 e começa a ler essas características desse livro maravilhoso aqui, que muitas vezes nós chegamos em casa e deixamos ele lá no cantinho, só pega no domingo de volta para vir para a igreja, você vai ver que ele tem tudo que nós precisamos. Tudo. Será que a minha Bíblia, a sua Bíblia, ela pode me ensinar como pai a como ser um pai, como eu educar o meu filho? Sim. Ela diz aqui que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ou seja, se ela é útil para o ensino, com certeza nós vamos aprender muito com ela. Muito. Cada leitura, um conhecimento novo. Cada leitura, um crescimento espiritual. Gostei muito hoje, quando eu fiz a pergunta de manhã, o que a Igreja Vila Baronesa significa para você? E todos deram respostas muito interessantes, mas eu gostei muito da resposta da Isabel. É um lugar para um aprendimento espiritual, educação, escola espiritual. E para que seja uma verdadeira escola espiritual, se não tiver Bíblia nesse negócio aqui, a gente está fazendo tudo errado. Então, quando eu digo que se não tiver Bíblia a gente está fazendo tudo errado, por quê? Porque ela é útil para o ensino. E para que mais Paulo diz que ela é útil? Para repreensão. Meu irmão, quando nós vamos para a Bíblia, buscar alguma coisa na Bíblia que fale sobre algum tema que é polêmico e que gera confusão, pode esperar que nós vamos tomar bordoada. Deus não vai passar a mão na cabeça, não alisa ninguém. Para Deus é errado. Não adianta a gente querer mudar o negócio. Não adianta a gente querer pegar pretextos ou textos bíblicos isolados para tentar explicar alguma coisa que para Deus é inexplicável. Errado é errado. Então a Bíblia, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então nós podemos confiar totalmente na palavra de Deus por causa da origem da Escritura e também o propósito da Escritura. Não sei se a palavra que eu vou usar é a palavra ideal, mas por que Deus iria perder tempo para fazer a Bíblia se não tivesse um propósito nela? Agora a gente precisa descobrir qual é o propósito. A própria Bíblia diz qual é o propósito dela. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeito. O homem de Deus seja perfeito. A palavra é difícil, né? Perfeição, para o ser humano, só por Deus mesmo. Mas quando nós falamos a respeito de perfeição, nós podemos ver aqui que a Bíblia, o propósito dela quanto a essa perfeição é porque a Bíblia ela nos conduz para a salvação. Você quer saber tudo a respeito de salvação? Está aqui, ó. Está narrado aqui, com todas as letras, pontos, vírgulas, parágrafos, está tudo aqui.
que você quiser saber a respeito de salvação, tem aqui. Em outras palavras, eu disse que a Bíblia é um manual. A Bíblia é um manual, essencialmente um manual para a salvação. Tudo que nós precisamos saber a respeito de salvação está aqui. Por quê? Porque a Bíblia ela é cristocêntrica. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar Cristo em todos os livros, por mais que ele não fale diretamente no nome de Jesus, mas você vai encontrar algo direcionando para Cristo, de capa a capa. Nós podemos até dizer que a nossa é de capa a capa, porque os hinos também falam de Jesus, né? Não são inspirados, mas também falam de Jesus. Mas você consegue encontrar Jesus no Gênesis? Logo na primeira frase. Logo no início, que Deus criou todas as coisas, Jesus estava lá. No momento da queda, quando nós chamamos do proto-evangelho, Gênesis 3,15, que Deus vai falar para a mulher, olha, que o filho do homem irá pisar na cabeça da serpente, falando de Jesus Cristo. Falando a respeito de derramamento de sangue que nos leva à cruz de Cristo, no momento em que o homem e mulher pecaram, viram que estavam nus, tentaram fazer aquela roupa de flores, lá de folhas. Quando Deus vê aquilo, que é a primeira coisa que ele faz? Ele providencia uma roupa feita de pele de animal. E para que esse animal oferecesse a pele dele, ele teve que ser sacrificado. Então aí a gente já vê a questão de um sacrifício necessário para que houvesse salvação. Então a Bíblia ela mostra a salvação para você de Gênesis e Apocalipse. Basta nós termos o prazer de buscar essas questões da Bíblia. A Bíblia, as Escrituras anunciam a salvação por intermédio de Cristo. Você não vai ver outro meio de salvação na Bíblia. Talvez você possa falar, se a pessoa conseguir cumprir os 10 mandamentos, ela é salva, mas quem consegue? De fato, se você conseguir colocar lá os 10 mandamentos, você é salvo. Mas alguém consegue? O próprio Jesus diz que a partir do momento que você caiu em um deles, você já caiu em todos. Então, sem chance. Não tem jeito. Mas ela mostra. Ela nos mostra que a salvação é por meio de Cristo. Nós lemos, né? Quando falamos de somente Cristo, né? Um só mediador. E prestem muita atenção nisso, meus irmãos. Um só mediador. Não existe outro mediador entre eu e Deus. Entre você e Deus. Somente Cristo. Então todos os mediadores que colocam no meio do caminho aí, impostores, balela, farsa, fake news. Se nós formos olhar aí nos termos de hoje, fake news. O próprio homem que diz estar cancelando a inerrância da Bíblia, a infabilidade dela, se é que é verdade isso, ele é visto como o supremo pontífice. E o que é o pontífice? É aquele que faz a ponte entre você e Deus. Ele não é o supremo pontífice. Nosso supremo pontífice é Cristo Jesus. É Ele que faz a ponte entre você e Deus. Então a Bíblia ela nos mostra, ela aponta. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Somente as Escrituras tratam a salvação por intermédio de Cristo. Isso você vê claramente aqui no versículo de número 15, na parte B dele. Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E é interessante, quando a gente fala, eu sempre falo isso, quando a gente fala de doutrina dentro da igreja, é coisa que muita gente corre, não gosta muito de doutrina. Porque doutrina é coisa de quartel, é muita regra, então esse negócio de doutrina não é comigo. Mas as Escrituras ela tratam tanto da doutrina quanto da conduta de cada um. Você quer saber como tem que ser a nossa conduta? A palavra de Deus diz. Ela é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação, a fim de que todo homem seja habilitado para toda a obra.
Meus irmãos, eu acho que não tem nada mais necessário para nós, na atual conjuntura em que vivemos, no mundo em que vivemos, no contexto de mundo em que vivemos. E quando eu digo isso, eu não estou falando apenas do contexto que nós estamos aqui, todos aqui ouvindo, degustando a palavra, se alimentando, pensando sobre ela. Talvez, muitas vezes nós não nos alimentamos no momento, mas nós ficamos degustando aquilo que ouvimos. E aquilo vai fazer sentido depois. Mas quando a gente sai daquele portão para fora, se nós não tivermos esse livro aqui como uma conduta de vida, nós estamos perdidos. Estamos totalmente perdidos. E acho que você, como eu, deve ter a certeza de que isso aqui lá fora não tem valor nenhum. Conta-se a história de que no Mackenzie é uma faculdade presbiteriana, né? Então a gente espera que as coisas lá sejam, pelo menos tenham um caminho ainda de confessionalismo, né? Diz que em certa ocasião um grupo de gideões foi até o Mackenzie para fazer aquele trabalho que eles fazem, um trabalho maravilhoso, distribuir as escrituras, e lá eles não foram barrados para isso, porque é uma escola confessional. Talvez em algumas outras escolas até barrem as pessoas com isso. Mas eles foram lá distribuir o Novo Testamento, com Salmos. E distribuíram, chegou na hora, depois que eles distribuíram, saiu da sala, um dos professores que estava na sala, era o responsável pela sala naquele momento. Naquele exato momento que o cara virou as costas, ele pegou a Bíblia e jogou no lixo. Dentro de uma faculdade confessional. Ele pegou a Bíblia e jogou no lixo. Só que por ser uma faculdade confessional, a gente sabe que tem muita gente ali que é crente também, né? Está ali num contexto de faculdade, mas também é crente. E muito filho de pastor estuda lá, né? E foram e falaram para o capelão, aconteceu isso. Aquele professor foi demitido. Porém, a gente vê a que nível que chega o mundo aí fora em relação às escrituras. As pessoas rasgam, as pessoas cospem, as pessoas jogam fora. Por quê? Porque isso aqui é um livro que vai, para muitos aí fora, vai te tornar escravo de um monte de coisas. Porém, a verdade é que ela vai te libertar de um monte de coisa. Se você tem dúvida a respeito de racismo e ideologia de gênero, homossexualismo, feminismo, machismo, como foi tratado ontem aqui, você pode ter certeza, ela não é desatualizada em respeito de nenhum desses temas. Muito mais atualizada do que muito livro de autoajuda. Mas só que tem um porém. Nós temos que acreditar que somente as Escrituras podem fazer isso por nós. Então eu gostaria que depois que nós tivemos essa breve explanação sobre somente as Escrituras, que nós então lêssemos e reafirmássemos, como nós fizemos com todos os solas, sobre as Escrituras. Vamos ler juntos? Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Meus irmãos, eu tive essa ideia de fazer essa dinâmica hoje no nosso culto, sobre os solas, pedindo para que vocês lessem comigo os textos bíblicos, porque não são coisas inventadas, são coisas que são enfatizadas. Então, realmente, os 5 solas são os 5 pilares da igreja, 5 solas da reforma. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo,
somente glória a Deus e somente as Escrituras. Quando nós tivermos esses 5 pilares como aquilo que faz a sustentação da nossa fé, nós temos a convicção de que nós estamos no caminho certo. E se você, eu creio que isso eu vou falar hipoteticamente, porque eu acho que isso não acontece com ninguém aqui, espero. Se você ainda tem dúvida de que a Bíblia não é a palavra de Deus, e que a Bíblia é inerrante por ser escrita por homens, ou a Bíblia é falível por ser escrita por homens, reveja os seus conceitos, porque tem algo errado, muito errado, se alguém pensa dessa forma. A Bíblia vai sim ter todas as respostas para qualquer problema que estiver aí fora, para todos os temas, o mais polêmico que você possa imaginar. Porém, a resposta pode não ser, e geralmente não é, aquilo que nós queremos ouvir, porque ela nos confronta quando se trata de pecado. Então, que a Bíblia possa ser realmente o seu livro de cabeceira. O seu livro de cabeceira. Eu usei de uma estratégia com um cunhado meu. A gente não sabe como que Deus age com as pessoas. Não conhecemos o coração da pessoa. Eu oro muito pela vida desse meu cunhado. O nome dele é Jorge. Espírita. Me respeita muito como pastor. Me tem como um grande amigo. Nós falamos muito, conversamos demais. E uma vez eu fui na casa dele e o livro de cabeceira dele qual é? O Evangelho segundo Allan Kardec. Eu presenteei ele com um livro. O Espiritismo segundo Jesus Cristo. E eu disse para ele o seguinte: Jorge, a sua religião não me faz diferente, no sentido de que eu tenho que ignorá-lo por isso. Pelo contrário, nós podemos almoçar juntos, nós temos uma boa amizade, eu respeito muito você com a sua religião. Porém, se na sua religião você não encontra o Cristo que a Bíblia prega, da forma como ela prega, reveja os conceitos da sua religião. Porque tem alguma coisa errada. Porque é somente Cristo na nossa vida. Somente as Escrituras falam dele. Então, meu irmão, tenha isso contigo. Semana da Reforma. Sábado são 500 e tralalá de anos. 500 e quantos anos? Eu até perdi a conta. 503. 1517. Olha, 500 anos. E ela não foi de um dia para o outro. Se você pegar a história, você vai ver que foi 507... E 517 até 648, se eu não me engano, para ela ser implantada. Quanto tempo demorou esse negócio? Quantas pessoas morreram por causa disso? Nós falamos dos reformadores, conhecemos Lutero, outros reformadores, mas às vezes a gente esquece de John Hus, outros pré-reformadores que não são citados com a mesma eloquência que os demais. Porém, muitos homens perderam a vida, queimados, por causa de quererem manter aquilo que a Escritura diz como verdade. E Deus preservou a sua palavra para que chegasse até mim e até você. Então que você possa dar valor a isso. Que isso possa ser uma realidade na sua vida. E que Deus abençoe a sua vida. Convido levitas para que venham à frente. Vamos ouvir mais um louvor. Meninos, fiquem aqui assim. Deixa por aqui. Som. Volume.
digno de louvor, digno de louvor. Meus irmãos, como é bom a gente ver a nossa igreja voltando a ter as atividades dela, né? Ver o pessoal voltando a trabalhar, vendo o culto tomando aquela forma que tinha antes da pandemia. Eu não sei o seu coração, mas o meu fica muito alegre. Vocês não têm ideia do quanto eu fico contente de ver os levitas voltando, né? E a gente poder ter a oportunidade de estar trabalhando naquilo que Deus colocou, que a gente faz com todo o coração, né? Isso é muito bom, muito bom. Vamos colocar de pé, vamos orar, terminar, dar graças a Deus por mais esse culto que tivemos. Pai, como é bom ouvir a Tua palavra, Senhor. Sua palavra que foi escrita, ó Deus, há tantos anos e é tão presente na nossa vida, ó Deus. Como é bom nós sabermos, ó Deus, que o Senhor deixou para nós um livro como regra de fé e prática para a nossa vida, para que nós não vivamos aqui nesse mundo como as pessoas desse mundo. Como o Senhor mesmo diz no teu livro, ó Deus, que nós devemos renovar a nossa mente, né, para que nós possamos viver de forma diferente, não contaminados por esse século, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra tem resposta para todas as perguntas, ó Deus. Muitas vezes as respostas vêm de encontro, aquele encontro que choca, que machuca, mas é a realidade da Tua palavra, ó Deus, e nós queremos viver ela. Nós não queremos viver outra realidade. Nós não queremos viver uma realidade que seja apenas algo fantasioso na nossa vida. Nós queremos viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, de acordo com o Senhor quer que nós vivamos, ó Deus. E como é bom isso. Muitos falam que isso, ó Pai, é ser escravo. Mas nós sabemos que isso é pura liberdade, ó Deus. É a liberdade de ter um Pai gracioso que trata dos seus filhos com amor e com carinho. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra vívida na nossa vida, Senhor. Que ela possa ser sempre a regra de fé e prática. E também os demais solas da Escritura, Pai, que somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente glórias ao Senhor, ó Deus. Somente as Escrituras, ó Pai, possam fazer parte da nossa vida. Queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, como o Senhor nos trouxe, ó Pai. Nos dê uma semana sob a Tua presença, ó Pai. Que nós possamos dar continuidade a esse culto que iniciamos, ó Deus, no decorrer da semana. Livra-nos de todo mal, ó Senhor. Não permita que nada de mal aconteça conosco. E também queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor esteja com cada irmão que não esteve aqui essa noite, assistiu pela internet, ou aquele que está negligenciando vir na sua casa, Senhor, esteja tocando no coração, ó Deus. Esteja abrindo os olhos, ó Pai, mostrando o prazer de estar na Tua casa. Muito obrigado pelo retorno do Levita, Senhor. Muito obrigado porque a Sua igreja está retomando as atividades, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, o amor de Deus, o Pai, as ternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Convido você a se assentar. Nós temos aqui um pedido de oração. Nossa irmã Aline pede por oração pelo Lucas, que passará por uma cirurgia nos olhos. É isso, né, Aline? Então nós vamos estar orando aí durante a semana, colocando nas nossas orações, colocando nas nossas reuniões de oração. Reunião de oração toda sexta-feira aí pelo Meet. Algumas pessoas têm participado, tem sido muito bom. Se você tiver um tempinho na sexta-feira à noite, clica no link lá, entra com a gente, vem orar com a gente, é muito bom orar com vocês e por vocês. Creio que não tem nenhum visitante pela primeira vez. Se tem alguém que é da segunda ou mais vezes, não é mais visitante, eu sempre falo isso. Meus irmãos, eu queria apenas dar um aviso a vocês. Hoje pela manhã nós tivemos uma aula em conjunto, onde nós falamos sobre 7 pontos
pelo qual você deve refletir a respeito de por que eu devo trabalhar na igreja. E todos eles baseados naquilo que nós acabamos de falar, somente as escrituras que falou com a gente hoje de manhã. Ninguém colocou opinião própria aqui, foi tudo baseado no que a Bíblia diz. E eu coloquei esses slides lá no grupo do boletim. Se você quiser dar uma olhada lá, eu acho interessante. Estamos chegando aí próximos do nosso momento onde iremos ter as eleições, né, da igreja, iremos ter aí as indicações do conselho para que haja um bom andamento da igreja o ano que vem. Dê uma olhada lá, reflita um pouquinho sobre o que nós estudamos hoje de manhã. Bom? Deus abençoe cada um de vocês, tenham todos uma boa semana. Como que é o nome dele? Valdomiro? Então, apesar de nós já termos encerrado o culto, nada impede que nós oremos. Vamos orar então. Pai querido, a sua presença, Pai, é algo tão maravilhoso que nós não queremos nos desvencilhar dela, Deus. Nesse sentido, Pai, esteja com esses pedidos que foram colocados aqui, ó Pai, depois do término do culto. Esse senhor, ó Pai, que passou por essa cirurgia, precisou amputar um membro, ó Deus, e que está passando por uma dificuldade, um leito de enfermidade, ó Pai. Esteja fofando esse leito, se for assim da Tua vontade, ó Deus. E nós não conhecemos a vida espiritual desse homem, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor pode fazer um milagre ali, o milagre da salvação. Então nós queremos pedir, colocar no Teu altar a vida desse homem, ó Deus, que tem se aproximado da Tua igreja, e agora de certa forma impossibilitado devido à sua enfermidade, ó Deus. Esteja agindo ali naquela vida, transformando, ó Pai, para que haja uma verdadeira conversão. Também queremos aproveitar, ó Deus, e colocar a vida do Lucas nas Tuas mãos, ó Pai, seu filho. O Senhor conhece o mais profundo do coração desse jovem, ó Deus. E queremos lhe pedir por essa cirurgia que ele irá fazer, ó Pai. Que o Senhor esteja à frente, não permitindo que nada dê errado, ó Deus. Esteja colocando os médicos certos, ó Pai. Que o pós-operatório também seja algo tranquilo e que ele possa se reabilitar e voltar aos seus afazeres o mais breve possível. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa semana, sintam-se abraçados, fiquem com Deus.